Agora você vai conhecer um pouco da triste realidade de mais de 60 mil pessoas no Pará. São portadores de algum tipo de necessidade especial que convivem com um drama diário na capital do estado: a falta de acessibilidade. A repórter Nara Bandeira acompanhou a dura rotina de algumas dessas pessoas. Um dia a dia em que tarefas simples como andar na calçada, subir em um ônibus ou atravessar uma rua se transformam em verdadeiras batalhas, até com risco de morte. A idosa faz sinal e o ônibus não para. Na outra tentativa, quando o motorista atende ao chamado, ela enfrenta mais uma dificuldade: passar da calçada para a rua. Elane sai de casa e já encontra obstáculos. A rua é mal pavimentada e não tem calçada. O deficiente visual se arrisca pela calçada na Avenida Gentil Bittencourt, centro de Belém. O que falta aqui? O chamado piso tátil. O que falta para os personagens dessas três histórias? Acessibilidade. Você ter a cidade, acessível para gestante, para criança, para as pessoas portadoras de necessidades especiais, para qualquer cidadão. Dona Ocirema, 72 anos, tem artrite reumatoide e, por recomendação médica, precisa caminhar. Mas as ruas do Guamá, onde mora, não ajudam. Buracos, calçadas desniveladas e com entulhos. Para atravessar, tem que se apressar. O sinal fica fechado por apenas 30 segundos. Ela sente que essa estrutura não foi pensada para quem tem dificuldades. Nós chegamos num ponto que a Dona Ocirema considera mais complicado, que é aqui na feira, Dona Ocirema, um movimento muito grande. E a senhora estava me dizendo que o principal medo é de atravessar a rua. De atravessar a rua. Eu acho que num ponto desse, concorrido, deveria ter uma sinalização, um guarda de trânsito. Sinalização tem, mas um guarda de trânsito para estar orientando. Vamos tentar atravessar, a gente vai conversando e vai atravessando, claro, prestando atenção, Dona Ocirema? Peraí, só um instantinho. Ó, a gente vê que de um lado está fechado, tem que acelerar, porque vem carro de um lado e de outro. E olha só a situação aqui. Da vala aqui bem grande, bem extensa, a calçada muito complicada, como todas as que nós encontramos pelo caminho. Mal conservadas tanto na estrutura delas como pela ocupação. Não tem uma fiscalização da feira, Você fica tropeçando em mercadorias, em animais, em pessoas, em veículos, em bicicletas e tal. E foi na feira que Dona Yolanda caiu. Torceu a mão. E essa calçada aí? Só buraco, ele é topada, foi com tudo no chão. Lá mesmo eu fiquei. E não foi a primeira vez? Não foi a primeira vez. Várias vezes tenho caído. Aí, como é que a senhora acha que é a qualidade das calçadas das ruas de Belém para quem tem dificuldade de locomoção? Pois é, porque eu sei que devia ter uma calçada boa para a gente poder andar. A fisioterapeuta especialista em geriatria explica por que a falta de acessibilidade é tão perigosa para os idosos. O idoso ele já tem um déficit de locomoção, muitas vezes, um déficit visual, um déficit auditivo. Então, essas incapacidades do envelhecimento mesmo podem ocasionar as quedas. E as estruturas urbanas elas não estão adequadas para suprir essa necessidade do idoso. Elane mora na cidade de Nova Três, em Ananindeua. A jovem teve câncer e precisou amputar uma das pernas. Corajosa, conta que a força de viver ajuda, mas mesmo assim é difícil lidar com a falta de estrutura. Nós chegamos aqui no ponto mais plano, digamos assim, da rua. Faltam alguns metros para que ela chegue ao ponto de ônibus, mas só até aqui já foi bem complicado. Assim, a gente veio andando, ela está na cadeira de rodas. Eu imagino que a dificuldade ela seja triplicada, porque já foi cansativo vir até aqui esse ponto. Imagina de cadeira de rodas. Vocês viram que a gente subiu agora uma espécie de ladeira, Essa parte aqui é a mais complicada, Elane.
Com certeza, é mais complicado e mais cansativo, é que até mesmo eu tenho que enfrentar 2 dias por semana pelo meu tratamento que eu faço, aí preciso enfrentar isso todos os dias. O que chama a atenção também é que você vai no meio dos carros, porque não tem calçada. Você já escapou de algum perigo? Já escapei 2 vezes, até mesmo um acidente que eu tenho, não tem calçada, eu tenho que dividir espaço na pista com os carros e motos. Bom, mas agora a gente vai para a segunda parte do desafio, que eu diria que o dia a dia da Elaine é um desafio, passa a ser um desafio, que é o ponto de ônibus. Ela tentar entrar num coletivo. A gente vai acompanhar. Pelo caminho, ela ainda encontra um caminhão que ocupa metade da via, mas também acha quem se comova com a situação. Depois de 1 quilômetro de percurso, chegamos à avenida onde fica o ponto de ônibus. A travessia é perigosa, a espera pelo coletivo também. Você chegou aqui no ponto de ônibus, o que já preocupou você? A situação até ali tem que ficar aqui exposta ao sol, porque os motoristas dos coletivos, eles já não querem parar pra gente aqui, até então para esperar tudo. Aí nós temos que ficar nessa situação. E até então não tem ninguém para ajudar. Não tem ninguém para ajudar. Precisamos até então pedir até para as pessoas para nos ajudar a subir, porque até mesmo as rampas não funcionam. Um pouquinho então afastado para ver o que acontece. O ônibus para. A dona de casa espera um pouco e decide forçar a perna para subir com uma ajudinha de um rapaz. Elaine, a gente viu que você ainda conseguiu dar uns pulinhos, mas tem gente que a gente sabe que é cadeirante que não consegue, né? Que não tem essa capacidade, mas foi difícil. É difícil, é complicado, até mesmo eu ainda dou meus pulinhos, mas tem meus amigos que não têm essa possibilidade e fica complicado, fica difícil, até mesmo pesa pra gente, ter que sair tudo e conviver, né, com essas dificuldades, é complicado pra gente. O motorista tenta explicar. Tá funcionando, tá aqui a chave, quer dizer que eu ia parar lá para ela subir, agora como ela subiu aí rápido, e como vocês estão filmando, né? Então eu queria deixar bem claro que eu ia acionar lá, ajudar ela a subir lá na plataforma lá. Quanto tempo isso leva, mais ou menos assim? Leva uns 5 minutos. 5 minutos dá pra gente ir, tem tempo. Pra mim tem tempo, né? Não sei pra outros parceiros. Na descida, aciona a plataforma. O equipamento está enferrujado e trava no meio do caminho. Na frente do motorista, Elaine reclama. Isso quase nunca acontece, gente. Até mesmo tem vezes quando a gente faz sinal com os ônibus, eles não param. Já chegaram até pra mim, eu mais de meia hora na parada de ônibus, fiz sinal de cadeirante, fiz sinal pro coletivo, não tá funcionando, pega o próximo. Isso pode acontecer? O último censo do IBGE, em 2010, mostrou que no Pará já eram mais de 26 mil pessoas com deficiência visual e quase 37 mil com deficiência motora. Para a engenheira de transportes na capital, a situação está complicada. A gente precisa adaptar nossas cidades, é algo assim que a cidade não pode fechar os olhos a isso. A própria expectativa de vida aumentou muito da população, quer dizer, daqui a algum tempo nós vamos ter uma população muito mais idosa e a cidade também precisa ser isso, quer dizer, um número maior de pessoas idosas trafegando pela cidade e a gente precisa começar a transformar essa cidade de forma que daqui a uns 5, 10 anos ela esteja mais acessível. Este é um tipo de calçada padrão, com os pisos tátil, o amarelo, e o de alerta, o vermelho. A prefeitura não sabe o número exato de quantas obras deste tipo já foram feitas na capital. Mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, no ano passado foram investidos R$700 mil e neste ano 4 milhões, um desafio grande para o poder público. Isso não é suficiente, né? Belém já tem esse problema desde, vamos dizer assim, da sua fundação propriamente dita, tem 400 anos. É um problema histórico e a cidade vai crescendo de maneira desordenada. E com isso vai ocasionando essas situações na questão das calçadas, porque cada um hoje quer fazer a calçada do seu jeito. E não é bem assim.
Nós temos essa lei da acessibilidade, que é uma lei federal, também tem lei municipal que regula essa questão de calçada. O diretor da CEURB garante que há fiscalização para evitar situações como esta. Na Avenida Marquês de Herval, o piso tátil termina em uma mureta. Nós temos aqui na Secretaria o setor de código de postura, que é exatamente tem a função de fiscalizar qualquer empecilho que esteja em cima das calçadas. Entre elas, calçada elevada, né, calçada muito rampadas, calçadas com degraus. Então, o que acontece? A pessoa é notificada, não fazendo o serviço dentro do prazo, né, estabelecido, ela pode ser multada. É o que gente como o Teles espera. Penso que não é só nós, deficientes, que precisamos de sensibilidade. Uma mulher com criança, com carrinho de bebê, uma gestante, um idoso, todo mundo precisa de sensibilidade. Excelente reportagem aí da Nara Bandeira, só precisa ser realmente ter mais atitude por parte dos nossos gestores públicos para que essa realidade possa mudar.